alunos, voltei. Voltei agora com um novo capítulo. Esse capítulo 5 vai falar para nós sobre exploração dos recursos naturais na América e na África. Iremos estudar, nesse momento, da página 25 até a página 31, tá certo? Então, eu gostaria que vocês abrissem para mim o seu livro lá na página 25. Lá tem um diamante raro, que foi vendido, né, pelo governo de Serra Leoa, e ele foi chamado Diamante da Paz. Então, ele está exposto lá na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, né, e é um diamante, assim, muito valioso. E falando um pouquinho de Serra Leoa foi um cenário de um filme. Ele é bem antigo, mas é um filme assim, que conta para nós assim, parte da história, né, dos mineiros que trabalham no garimpo do ouro, do diamante nessa região. É um país, se você for analisar, o IDH é um dos mais baixos do mundo, juntamente com o Haiti no continente americano, né? Mas é um país que possui uma quantidade de pedras preciosas muito, né, assim, quantidade muito elevada. Né? Então, nós temos lá jazidas de diamante, jazidas de ouro em grande quantidade. Então, olha bem, esse diamante aqui, vocês podem ver, ele é um diamante raro, é um diamante amarelado. Por isso que ele é um diamante muito caro. Eu não sei falar para vocês o valor dele, né? Mas ele tem um valor simbólico que ele foi chamado de Diamante da Paz. Do outro lado, nós temos lá uma região, né, na Bolívia, que é a região de Cerro Rico, que tem aí a maior montanha de prata do mundo. Então, olha para vocês verem, dois países, lógico que a Bolívia está muito mais na frente, muito melhor do que Serra Leoa, mas dois países que têm problemas sociais com recursos naturais em abundância. O caso de Serra Leoa, diamante, e o caso da Bolívia, nós temos lá, né, prata. E foi atraído por essas riquezas que os europeus vieram para o continente americano. Né? Quando os portugueses e espanhóis aqui chegaram, e eles encontraram esses recursos preciosos, né, na parte que coube à coroa portuguesa, encontrou-se ouro, e o que coube à coroa espanhola, prata. Então foram assim, recursos que foram muito explorados na época do colonialismo, né? Na época que nós éramos colônias da coroa portuguesa, e os países da América, né? Desde o México até o extremo sul da Argentina, da coroa espanhola. Então está falando para nós aí que a mesma coisa aconteceu, né, aqui em Minas Gerais. Com tanta variedade de recursos minerais, o ouro se destacou. E, através do ouro, desenvolveu uma sociedade aurífera, né, na região da antiga Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto, e onde nós, infelizmente, utilizamos uma mão de obra escrava, né, pessoas de pele escura e que foram tratados como animais, né, e vendidos como uma matéria-prima qualquer para trabalhar nessas explorações, né, auríferas. Bom, gente, se nós formos analisar a distribuição dos principais recursos naturais, não é igual no continente. Né? Nós vamos ter locais onde nós vamos ter mais quantidade de ferro, de níquel, outras nós vamos ter mais quantidade de petróleo, outras nós vamos ter mais quantidade de zinco, né, de urânio, que é um mineral radioativo, né, que pode ser utilizado para poder fazer usinas nucleares e, infelizmente, fazer armas bélicas. Né? Então, aí vai mostrar para nós onde que nós vamos encontrar as principais jazidas. Jazidas são reservatórios, tá, de alguns minerais. Então, nós vamos ver aqui os recursos na América, né, desde o norte até o sul, abrangendo os 3 subcontinentes, América do Norte, América Central e América do Sul, né? Nós vamos ter ferro e manganês, principalmente no Planalto Laurenciano, né, na região
na divisa entre Canadá e Estados Unidos, e os Montes Apalaches, né? A região dos Apalaches, na parte nordeste dos Estados Unidos, com a grande concentração de ferro e manganês, foi responsável pelo desenvolvimento industrial daquela região dos Estados Unidos, tá? Estadunidense. Temos também gás, o petróleo, carvão mineral, o cobre, níquel, urânio e o zinco. Na região leste dos Estados Unidos, olha bem, na parte leste, voltada para o Atlântico, e principalmente concentrada nos Montes Apalaches, né, naquela região lá. O petróleo, na América do Norte, ele vai ser encontrado na região do Círculo Polar Ártico, sobretudo no Alasca, que é um estado dos Estados Unidos, é uma das duas unidades que estão distantes, né, do território contínuo estadunidense, e na região do Golfo do México. Então, essa região do Golfo do México é uma região muito rica de petróleo, só que é um petróleo que não tem uma qualidade tão boa. Então, os estadunidenses, eles compram petróleo do México, né? O México tem uma indústria petrolífera que é chamada Pemex, né? E ela vai beneficiar o petróleo e vai vender para os estadunidenses. Quanto aos recursos florestais, que é outro recurso natural que nós temos, como nós vimos, a América, ela vai ter várias latitudes diferentes. Então, nós vamos ter presença de tundra, presença da conífera, né, que é a floresta da araucária, a floresta ao sul da tundra, araucária não, tá, gente? Conífera, de pinheiros. E nessa região, a região que está ao sul da tundra, ela vai abranger uma grande área do Canadá. Por isso que o Canadá é um grande produtor de celulose e de papel, tá certo? Agora, nós vamos observar também que os recursos hídricos na América, ele é muito variado. Nós vamos ter países que vão ter bacias hidrográficas muito grandes, enquanto outros vão ter bacias mais curtas, mas isso em relação ao tamanho do território, tá certo? E na América Central, nós vamos ter as chamadas florestas equatoriais, já que essa região aí, ela se acha localizada na área, né, com influência do Equador, né? Então, nós vamos ver, gente, que os recursos naturais, eles não são distribuídos de maneira homogênea, ele é distribuído de maneira heterogênea. Mas na América Central, nós vamos ter uma grande exploração do solo para utilizar para a produção da lavoura cafeeira, principalmente na Guatemala, né? A Guatemala tem lá na sua pauta de exportação o café, né? Ele vai competir com o café brasileiro, né? E na região andina, aqui na América do Sul, nós vamos ter também uma grande quantidade no Chile de salitre, que é utilizado como um dos componentes do adubo, o adubo químico para ser utilizado nas lavouras. E também nós vamos encontrar, né, uma variedade grande de recursos minerais. E a gente vai perceber que é muito comum hoje as pessoas falarem assim, eu uso sal rosa. O sal rosa é extraído da rocha, né? Ou o sal dos Andes. Então, tem pedra que ela é salina, ela tem uma composição de cloreto de sódio, igual no mar. O mar tem essa produção, a rocha também tem. Então, a gente pode falar que o Chile, ele está numa posição, no topo da produção mundial aí de salitre. Então, é muito importante. E teve uma época que teve aqui no nosso livro não conta, mas é muito importante, teve uma época que teve um desabamento e que prendeu dentro da mina vários mineiros. Esses mineiros, gente, que trabalham com a extração de minerais. Não é mineiro de Minas Gerais, não, tá? E eles ficaram vários dias, né, presos nessa mina de extração de salitre lá no Chile. Graças a Deus não morreu ninguém, todos foram salvos, mas comoveu o mundo inteiro se mobilizou para salvar esses mineiros que ficaram
né, isolado do mundo lá nessa mina, certo? Agora, nós vamos ver lá na página 27 um texto falando da guerra no Pacífico, né? E essa guerra aí, ela ocorreu no século XIX, entre 1879 e 1883, e exatamente por causa da quantidade de recursos minerais. Então, é importante nós sabermos a disputa do território, né, entre o Chile, Bolívia e Peru, gerou conflito entre eles, né, para poder determinar aí o território. Então, hoje, a Bolívia, ela vai também ser um grande exportador de minerais. E dentre esses minerais que nós vamos ter aí, né, na região da Bolívia, nós temos o gás. O Brasil é um grande comprador da Bolívia de gás. O gás vem da Bolívia para nós através de gasodutos. Esse gás que a gente vai beneficiar, que vai envasar, né, e colocar dentro dos botijões para nós utilizarmos na nossa cozinha no dia a dia. O cheiro que tem é artificial, tá, gente? Põe para saber que está escapando o gás. Quanto à Venezuela, ela também é um grande produtor de petróleo. Presta bastante atenção no que eu estou falando com vocês. A Venezuela possui importantes jazidas de petróleo, né, no seu subsolo, rico em petróleo. Porém, o maior produtor é a Arábia Saudita. Mas se a Venezuela envolvesse capital e se beneficiasse todo o petróleo que ela tem no seu subsolo, talvez ela seria uma das potências da atualidade. Mas nós já sabemos, né, o caos que virou a economia venezuelana. E a Venezuela e o Equador são dois produtores de petróleo localizados na América do Sul e que fazem parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, juntamente com os países lá do Oriente Médio, Arábia Saudita, Iêmen, Emirados Árabes, o Kuwait, Iraque, Irã, eles também fazem parte aí da OPEP, que foi uma instituição que eles criaram para poder manter o preço do petróleo, tá certo? A Colômbia e o Peru, né, eles vão ter outros recursos, que é os recursos florestais. Lembrando que a floresta amazônica, ela não é só do Brasil. A floresta amazônica, ela vai ir para outras regiões, ir para outros países. A floresta ou os elementos do quadro natural, eles não respeitam o limite de território. Então, eles vão extrapolar para outros países e isso aí vai fazer com que eles tenham, né, também uma grande riqueza dessa floresta. Quanto a folhas para fazer medicamentos, látex de seringueira, castanhas e etc. e tal. Bom, gente, se nós formos analisar com bastante atenção, tem um texto na página 29 e que nós vamos fazer agora a atividade que está lá na página 30. Então, o texto, depois que nós lemos o texto, nós vamos responder as questões que estão aí propostas, né? Quais são os principais recursos naturais explorados no Canadá? Eu acabei de falar com vocês. Por ter uma grande área da floresta de conífero ou taiga, vai ter madeira e também recursos hídricos, né? Quantidade de água, rios que vão acompanhar o relevo e que pode gerar energia, principalmente lá na região dos Grandes Lagos, onde estão lá localizados entre os Estados Unidos e o Canadá, é uma área que vai ser utilizada para navegação. Isso aí é importante. Daí falar recursos hídricos. 2. Quais são os principais recursos naturais explorados nos países da América Central? Madeira e pescado, né? O Chile, que tem o sentido, né, o prolongamento dele no sentido norte-sul, ele é um grande produtor de pescado. Então, vários peixes que hoje a gente vê no mercado vamos falar, made in Chile. A gente busca no Chile, né? O Brasil compra esse pescado do Chile. 3. Quais são os principais recursos naturais explorados
nos países da América do Sul, recursos minerais variados, minério de ferro, níquel, bauxita, urânio, nióbio aqui em Minas Gerais, no Brasil, né? Prata, cobre e o petróleo, principalmente nos campos de petróleo que nós chamamos, né, da plataforma continental do Brasil, entre Espírito Santo até Santa Catarina. 4. De acordo com o texto, quem explica a boa fase da economia de Gana? Gana é um país localizado na África, na década que antecede a reportagem datada de 2018. Né? O que favoreceu, então, a economia de Gana? Gente, a plantação de cacau. Lembrando, o cacau é a matéria-prima para fazer o delicioso chocolate, né? Maravilha! Então, o clima de Gana é favorável para poder eles cultivar o cacau. O cacau é uma planta meio aborrecida, né? Aqui no livro não está, mas isso é experiência que a gente lê, a gente sabe um pouquinho. O cacau, ele gosta de sombra, ele tem que ser plantado sob a sombra de outras árvores, né? E também umidade. Eu não gosto de lugar calor, não. Eu gosto de lugar que seja quente, mas que tenha uma certa umidade. Claro que tem um monte de doença que aflige, né, os cacaueiros e os produtores de cacau. Dentre eles, a vassoura de bruxa, que nós temos lá. Bom, eu gostaria que vocês observassem, né, a exploração do cacau lá em Gana. Então, nós temos pessoas aqui, né, em Gana, trabalhando com a quebra da castanha. Porque o cacau, gente, ele tem dentro dele uma parte que vai envolver as sementes, que a gente pode fazer o suco de cacau, né, a polpa. Pode despolpar, aproveitar a polpa para fazer suco, e a semente, ela vai ser quebrada, a castanha fica dentro de uma parte com a película mais grossa. Então, ela vai ter de ser seca, ela vai ter de ser quebrada e ela vai ter de ser torrada para fazer o chocolate. Então, o cacau produzido em Gana é de excelente qualidade, o que ajudou, né, a economia de Gana a crescer. Bom, como tarefa de casa, vocês irão fazer para mim o Organize as Ideias da página 31, ok? Um abraço e fiquem com Deus.